Boa tarde, pessoal. Me chamo Odair Ferreira e o nosso vídeo de hoje, no nosso canal Odair Benoa, eu gostaria de falar do Salmo 2. Teria sido o Salmo 2 uma profecia a respeito de Jesus? Porque segundo o Novo Testamento, o Salmo 2 está falando de Jesus. Segundo os cristãos, eles alegam o Salmo 2 uma referência ou algo relacionado a Jesus. E eu gostaria de convidar vocês para analisar comigo alguns pontos no seu contexto. E vamos entender de quem realmente o Salmo 2 está falando. Analisa comigo o início do Salmo. Por que se reuniram povos e em vão murmuram nações? Vocês percebem que povos, que no original do hebraico é o mesmo que gentios. São os goi, gentios. Estes povos aqui se reuniram e começaram a tramar, a pensar em vão a respeito do que foi determinado no Salmo 2, em especial a respeito do ungido do Eterno, a respeito da vontade do Eterno. Continua o verso 2. Os reis da terra se posicionaram com líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e contra o seu ungido, dizendo o que eles dizem. Eles se reuniram, se posicionaram contra o Eterno, contra o seu ungido, dizem, conspiraram e secretamente começaram a dizer: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Não é isso que o Salmo 2 está dizendo? Estes reis aqui, eles estavam insatisfeitos com o domínio. Eles estavam debaixo do domínio deste ungido do qual o Salmo está falando. Ou seja, eles se reuniram e conspiraram contra o Eterno e contra o seu ungido. Ou seja, eles estão se levantando, se opondo à vontade do Eterno e do seu ungido. Mas o que eles queriam mais se livrar? Das suas amarras, das suas cordas, das suas algemas. Romper a aliança com o ungido. Porque aqui você vê um rei e você vê reis, líderes políticos sujeitos ao seu domínio. E eles estavam insatisfeitos, eram isso que eles queriam fazer, romper a aliança. Tirar de sobre eles as suas cordas, as suas amarras, as suas algemas. Analise a continuação. Veja comigo a continuação. Quando eles se posicionam dessa forma, vamos romper, vamos sair fora. Aquele que habita, isso verso 4, aquele que habita nos céus apenas rirá deles, o Eterno deles zombará. O que isso está querendo dizer? Diante da posição, do posicionamento dos reis da terra, dos líderes políticos, o Eterno diz assim: olha, não vale a pena vocês fazerem isso não. Vocês estão querendo se levantar contra a minha vontade. Vocês percebem que na continuação aqui, diante do posicionamento de tais reis e políticos, insatisfeitos com o domínio do tal ungido do Salmo 2, o Eterno diz assim: olha, ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá no verso 6, diante de tal posicionamento desses reis que o Salmo está falando, desses políticos, desses líderes políticos aqui que o Salmo está falando. Olha o que o Eterno dirá. Eu ungi já o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Não vale a pena vocês, é inútil vocês quererem se levantar contra o que eu já determinei. Vocês percebem que aqui já tem, o ungido já está estabelecido e já é rei. Eu já ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Então, não vale a pena vocês quererem se levantar e se opor. Esta é a minha vontade. Agora,
aquele que já está estabelecido rei, que já é rei, olha o que ele diz. Verso 7. Proclamarei o que me disse o Eterno. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Baseado nestes pontos no ungido e no filho que hoje gerei, é que o Novo Testamento afirmam, alegam, que está falando nada mais e nada menos do que de Jesus. Mas vamos analisar então agora a questão dos gentios. Vamos supor que este salmo esteja falando de Jesus. Vamos ver se realmente está falando de Jesus? Porque eu não posso simplesmente dizer que está falando de Jesus sem analisar o contexto. Começa pelos povos. Os povos aqui são os goi, gentios. Se Jesus é o tal ungido, a pergunta é, e estes gentios? Estes gentios, estes povos dos tempos de Jesus o rejeitaram? Porque conforme diz o Novo Testamento, principalmente nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, a maior aceitação de Jesus foi entre os gentios. Começa lá pela casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos. A maior aceitação de Jesus foi entre os gentios. E estes gentios, estes povos do início do Salmo 2 aqui, está falando que eles o rejeitaram. Que eles rejeitavam, murmuravam e pensavam em vão em relação ao ungido do Eterno. De forma alguma, eles aceitavam a ideia de estar debaixo do seu domínio. Agora, os gentios dos tempos de Jesus o aceitaram. É tanto que em todo o Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, você percebe lá no capítulo 1 e 11 em diante, quando diz a respeito da vinda de Jesus. Diz assim, olha, veio para o que era seus, os seus, qualquer cristão sabe que está relacionado aos judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. Mas a todos quanto o aceitaram ou creram nele, está fazendo menção a quem? Aos gentios, a estes povos. Então é o seguinte, os judeus não aceitaram, mas os gentios o aceitaram. A este ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Agora, meus amigos, analise comigo uma coisa. Se os gentios dos tempos de Jesus o aceitaram, não o rejeitaram, não está falando do Salmo 2. Porque o Salmo 2, os gentios ali, os povos ali, o rejeitaram na cara. Não aceitaram a ideia. Vamos falar agora para, de repente, ter um clareamento melhor a respeito desse salmo. Se também este salmo está falando de Jesus, ele é o ungido do Salmo 2, de que reis seria estes? Reis e líderes governantes destes povos, que reis seria esse que estavam debaixo do seu domínio? Seria, por exemplo, Pôncio Pilatos, Herodes o Grande, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande? Porque se o ungido está falando de Jesus, estes povos seriam os gentios, que está provado que não encaixa, porque os gentios dos tempos de Jesus foi que mais aceitaram pelas pregações dos primeiros séculos e pelas decretais romanas, foram os que mais aceitaram Jesus. Está claro que não fala de Jesus, não falam destes gentios. E estes líderes, reis, governantes, estaria falando de Pôncio Pilatos? Logicamente que não. Herodes, Herodes Antipas, filho de Herodes, o grande lá, que está claro lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, está claro também que não, porque os reis e príncipes, líderes do povo do Salmo 2, estavam lutando para
se ver livre das amarras. Ou seja, eles estavam lutando, tramando um jeito de romper a aliança, ou de sair de debaixo do domínio, do poder de tal ungido. E você não vê no Novo Testamento Jesus diante destes reis, Pôncio Pilatos, Herodes, líderes religiosos da época. Você não vê Jesus exercendo poder, domínio sobre eles, ao ponto deles anelarem em sair de debaixo do seu domínio. Você vê estes líderes e reis punindo Jesus, conforme está escrito no Salmo. Agora vamos ver um outro ponto. Tu és meu filho, 2 e 7, do Salmo 2. 2 e 7, parte B. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, ele estabelece o rei. Ele diz para as nações, olha, eu já estabeleci o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, fazendo referência a Jerusalém. Já ungi ele, já estabeleci ele. Não precisam, é inútil vocês quererem se opor à minha vontade, está estabelecido. Agora vocês percebem o que o rei já estabelecido diz para estes reis, para estes povos. Percebem? Proclamarei o que me disse o Eterno. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, meus amigos, analise uma coisa comigo aqui. Se este filho gerado no Salmo 2 estivesse falando de Jesus, Jesus então foi gerado? Ele como Deus foi gerado? Essa é uma questão. Tem gente que comenta o seguinte, olha, as suas interpretações são subjetivas, as suas interpretações não têm provas literárias e tal. Mas a questão é, diante do que você está vendo, precisa de provas literárias, afinal, diante do que o Novo Testamento alega, não existe provas extra Novo Testamento, ou seja, não existe historiadores, testemunhas oculares que viveram no tempo, que falaram, estavam presentes e foram para... Não existe fatos históricos que comprovam. Agora, diante das escrituras hebraicas, existem fatos históricos. Para começar, as escrituras hebraicas, ela mantém a sua forma original. A questão aqui, por isso que eu estou lendo com vocês, vejam e analisam se realmente faz sentido o que está sendo alegado a respeito do Salmo 2. Olha só, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então está falando de Jesus, eu hoje te gerei? Quando foi que Jesus foi gerado? Quando foi que Jesus foi gerado? Se Jesus foi gerado, quem é o Messias, o verbo do início de João, que diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e nada do que foi feito, sem o verbo se fez. Ou seja, ele aqui não está falando de alguém que está sendo gerado naquele momento, porém está falando de um trono pré-estabelecido, quando o Eterno unge Davi. Estabelece ele como rei sobre Jerusalém. Aí ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui não está falando de um nascimento biológico na sua forma literal. Não está falando de alguém que acabou de nascer de pai e mãe. Aqui está falando de um trono, de um reino já estabelecido. Uma vez estabelecido, ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não pode estar falando de Jesus como o Filho de Deus, conforme alegado no Novo Testamento, porque segundo o judaísmo acredita à luz das escrituras sagradas hebraicas, que Deus não tem nenhum filho biológico e muito menos um filho além dos demais filhos. Então este conceito já cai por terra, já é refutado na hora.
Porque Deus não tem um filho além dos demais filhos. Quando o texto está falando de filho, eu hoje estou te gerando, ele está falando da sua unção como rei. Você é meu filho. Da mesma forma que ele chama Israel de filho. Do Egito chamei o meu filho. Vocês entendem aqui que este salmo não está falando de Jesus? Até porque contradiz demais. Por quê? Se Jesus existiu desde o princípio, como que ele está sendo gerado hoje? Conforme diz o Salmo 2. Então, meus amigos, um convite que eu faço para vocês. Vamos estudar as Escrituras à luz do que diz o seu original, a sua forma original. Não vamos nos deixar levar por coisas que não podem ser provadas, que não está falando, que não vai te levar a lugar nenhum. Vamos entender que as Escrituras hebraicas te traz a forma original, te aponta exatamente qual o caminho que você deve andar sem ser enganado. Herodes, Pôncio Pilato não estava sujeito a Jesus, ao ponto de querer romper a aliança, sair das suas amarras, das suas cordas, quebrar as suas algemas. Não era esse povo. Os gentios do Novo Testamento aceitaram, não o rejeitaram, conforme o povo, os gentios do Salmo 2. Afinal de contas, Davi estava sempre as pessoas, as nações em volta de Davi estavam sempre se levantando e se opondo ao seu governo. Você percebe isso dentro da sua própria casa. Vocês percebem, quando o salmo aqui está falando de líderes, de príncipes, está falando do seu próprio filho. Absalão, ele foi quem mais quis ou tentou usurpar o seu reino. E quais conseguiu? Vocês veem os filisteus se levantando e travando guerra, batalha contra Davi. Vocês percebem que dentro do governo, do reino de Davi, dentro da casa de Davi, você percebe aqueles líderes como, por exemplo, está escrito lá em 2 Samuel, fala de Absalão, seu próprio filho, que tentou usurpar o seu reino. Fala de Aitofel. Aitofel era um antigo conselheiro da casa de Davi, do seu reino, junto com Seba, que também levantou muitas cruzadas para depor Davi do seu reino. Esses líderes políticos, esses reis aqui realmente estavam falando do próprio filho, do seu próprio filho, dos reis filisteus que tinham na época de Davi, lutando contra o seu reino. Então Davi foi o ungido para lutar contra esse povo. E o alerta aqui do Salmo 2, o finalzinho do Salmo 2, vocês percebem Deus alertando a tais reis e a tais príncipes, juízes, líderes governantes, dizendo o seguinte: olha, obedecei, não adianta, é inútil vocês se levantarem contra o meu ungido. Vamos ler o que diz o Salmo 11. Servir o Eterno com reverência e regozijai-vos a Ele com respeito. Buscar pureza, muda o vosso comportamento. Olha o verso 10. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes. É inútil vocês quererem levantar contra mim, contra o que eu já estabeleci, contra o meu rei. Está falando de Davi. Olha só. Sede prudentes, obedecei ao governante da terra. Sede prudente se obedecer, não vale a pena se opor à vontade do Eterno. Não vale a pena. Então, o que o Novo Testamento alega ser o Salmo 2, na verdade está refutado, está descartado, não está falando de Jesus. Porque para estar falando de Jesus, aqueles gentios ali estariam falando dos gentios dos tempos de Jesus que o aceitaram, não aqueles dos tempos de Davi que o rejeitaram. Para estar falando de Jesus, estes reis teriam que estar relacionados a Pôncio Pilatos, a Herodes, como sujeitos e submissos a Jesus, e eles não estavam. Mas os reis
dos tempos de Davi estavam sim sujeitos e submissos ao seu império, ao seu poder. Então o alerta, vamos ser prudentes e servir ao Eterno, o único Deus, com alegria, com temor e com respeito, aceitando a sua vontade. Ok? Se você não é inscrito no nosso vídeo, no nosso canal, por favor, se inscreva para ser avisado de novas postagens. Ok? Muito obrigado. Tenham uma boa tarde.